no dia 7 de março de 86, a Unesco publicou um documento que ficou conhecido como a Declaração de Veneza. Nesse documento, aqueles cientistas alertavam a humanidade da urgência da abolição do paradigma mecanicista, sob o risco da sobrevivência da espécie humana. Mas como mudar de paradigma? A Universidade Brasileira não adota sequer a cadeira de análise paradigmática, que deveria ser uma cadeira obrigatória, eliminatória, núcleo comum de todos os cursos de graduação e núcleo comum eliminatório dos cursos de pós-graduação. Paradigma é a disciplina que industrializa, que fabrica o conhecimento. Nós temos aqui no Brasil, aos montes, a cadeira de metodologia, a logística do conhecimento já fabricado. Mas a nossa sociedade, ela mantém ainda vínculos escravagistas, porque é óbvio, é evidente que a cadeira de análise paradigmática em todos os cursos vai libertar as pessoas, vai libertar o cidadão comum, vai libertar cada membro da nossa sociedade. Até hoje nós temos as capitanias hereditárias mandando na política, mandando na educação. O governo detém, concentra uma enorme quantidade de poder. Não só o governo, os milhares de condomínios. Dentre os milhares de condomínios, nós temos vários condomínios que mantêm a administração mecanicista, mantêm privilégios, criam ambientes de péssima convivência, de vizinhança e, sobretudo, são condomínios cuja relação custo-benefício é muito perversa. E por que isto acontece? Em função da administração mecanicista. O que é mesmo um paradigma? É um conjunto de meia dúzia de cláusulas pétreas, de axiomas, de normas que são aceitas tacitamente, são aceitas de uma maneira convencional e não é praxe discuti-las no cotidiano. Para resolver o problema do paradigma, nós precisamos de uma revolução de paradigma. Como, então, executar a revolução de paradigma recomendada pela Unesco? A providência número 1 é que cada um de nós conheçamos as ferramentas de análise paradigmática. Thomas Kuhn é uma autoridade nessa área. A frase que você está vendo é dele. Cientistas, muitas vezes, estão mais interessados em inibir, em impedir o progresso do que em promovê-lo. Os cientistas têm esse interesse, os políticos têm esse interesse, as pessoas que detêm poder, elas têm um interesse em preservar o poder. Por que isto acontece? Porque as pessoas são más? São perversas? Não. Isto acontece por causa do cérebro humano. O cérebro humano é que funciona desta maneira. Mas onde entra o paradigma mecanicista, porque é dele que estamos falando, e ele é o atual artífice, o responsável pelos principais males da civilização brasileira. Cada época histórica tem um paradigma mandante. O paradigma é um conjunto de grandes crenças que periodicamente, ciclicamente, de maneira muito demorada e muito lenta, muda. Por que muda?
Porque mudam os cérebros das pessoas. Por que mudam os cérebros das pessoas? Em função da evolução cultural, cognitiva. Mas nos interessa agora falar do paradigma mecanicista, porque aquela divisão feita por Platão criou o paradigma mecanicista. Paradigma mecanicista é o paradigma do sanduíche. Esses são os grandes axiomas do paradigma mecanicista. Determinismo, fragmentarismo é o sanduíche. Para compreender é preciso cortar, é preciso separar o capital do trabalho, o consciente do inconsciente, o corpo da alma, o dono da empresa do capital. Esta perversa visão do homem é a grande responsável pela corrupção, pelos desmandos governamentais a nível político, a nível de administração federal, estadual, municipal. É baseado neste paradigma que nós temos uma excrescência, por exemplo, conhecida como MEC, Ministério da Educação num país continental, numa época em que as profissões emergem e submergem com a velocidade do pensamento. Pare para pensar. Nossos filhos e netos, em idade escolar, vão exercer profissões que nem eles sabem, muito menos o professor, que pertence a uma geração, às vezes, muito anterior à dos alunos. E por que não sabemos? Porque essas profissões ainda não existem. Eu próprio estou hoje chegando perto da casa dos 80, sou, portanto, de uma geração muito antiga. Eu exerci profissões que não existem mais. Minha primeira casa eu comprei com uma empresa de máquina de escrever, somar e calcular. Não existe mais. Desapareceu esta profissão. A própria profissão básica minha de professor presencial está relacionada entre as que vão desaparecer entre 5, 10 e 15 anos. Por quê? A profissão de professor presencial vai desaparecer? Porque o conhecimento adquire uma velocidade muito superior à velocidade das emendas engessadas, uma criação mecanicista. A grande pergunta que se faz agora é: este conceito que você está vendo, eu subjugo, eu domino, eu escravizo, eu mantenho o fenômeno, o cidadão, o aluno, o paciente sob meu jugo, o fenômeno humano subjugado. Você acha que ainda é factível que as ditaduras e os governos centralizados, como o nosso aqui no Brasil, tem futuro? Nenhum futuro. Porque o ser humano, você e eu, adquirimos uma grande dose de poder a partir da pulverização da internet. Saber é poder. Conhecimento é poder. O conhecimento agora se capilariza com a internet. Qualquer cidadão é um polo gerador de poder, gerador de saber, gerador de notícia, gerador de informação. É um demolidor também de informação. Pense comigo que se no século XVIII, XIX e XX a universidade foi o celeiro das grandes invenções e descobertas, e naquele momento a universidade se justificava. Pense comigo,
onde estão sendo feitas as descobertas que melhoram a nossa vida no cotidiano? Fora da universidade, absolutamente fora da universidade. Acontece que o paradigma mecanicista foi enterrado no dia 7 de março de 1986. Esta separabilidade do paradigma mecanicista, ela está rigorosamente incompatível. Veja, vamos falar de administração. Administração de quê? Seja do condomínio, seja da pequena empresa, seja da média empresa, seja da grande empresa, seja da escola, seja do município, seja da federação, seja do estado, seja do governo federal, seja do legislativo, seja do judiciário. A administração prevalente hoje no Brasil é a administração mecanicista. Como se caracteriza a administração mecanicista? É isso que você vê na figura. Fragmentarista. Para compreender é preciso separar. O administrador está lá, o administrado está aqui. Esse tipo de administração, que teve muito sucesso nos séculos anteriores, hoje ele está levando grandes empresas à falência. A administração mecanicista é feita para administrar o que você está vendo. Defuntos humanos, cada vez em menor número. No condomínio, uma pessoa, duas pessoas decidem. Aqui no Brasil, o governo versus cidadão. Para resumir, paradigma mecanicista é um concentrador de poder e informações cujo símbolo é o nó górdio. Poder e informação concentrados. Paradigma emergente, o paradigma da noergologia. Poder e informações pulverizados. Isto é o que funciona hoje. Quais são as empresas prósperas? As do Vale do Silício. Como são as normas? São pulverizadas. Nós temos exemplos, como o de Steve Jobs, o criador de uma empresa que de repente perdeu o cargo porque o poder estava pulverizado. Ele perdeu o cargo, a empresa ganhou força, ele continuou acionista. Veja que a corrupção é a resultante de poder concentrado, porque se você pulveriza o poder em centenas de polos, os próprios polos se autogestionam. Nós estamos, desde 1986, sofrendo um processo de paralisia paradigmática. Porque é necessário abandonar, extirpar, enterrar, dinamitar o paradigma mecanicista. Eu vou convidar você a fazer o curso teórico. Ao final do curso teórico, nós vamos fazer um encontro de análise paradigmática para resolver problemas administrativos do governo brasileiro, federal, estadual, municipal, da pequena empresa, da média empresa, do teu condomínio e, quem sabe, até mesmo da tua própria empresa. Um movimento constituinte é o equivalente de uma revolução de paradigma. Mudar de paradigma é mudar as lentes dos óculos com as quais enxergamos o mundo. O curso que você vai fazer é um curso de oftalmologia intelectual. Você vai descobrir que existem outras maneiras de ver, outras lentes, outros óculos. E você e cada um de nós seremos um polo de poder pulverizando o poder. Nós seremos a revolução de paradigma que a sociedade brasileira pede e clama.